capítulo 9. Glória a Deus. Amém. Encontrou, diga amém. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 9. Essa história é uma história muito conhecida, com certeza você já ouviu, né? Algum texto, alguma coisa referente a isso, referente a essa mensagem. E esse texto aqui, ele é um texto que nos traz nuances muito importantes, ensinamentos muito fortes acerca da pessoa do Messias. Vou frisar alguns pontos do capítulo. É interessante que há umas falas que chamam muito a atenção, como a narrativa de João vai dizer que nunca em toda a história de Israel foi, nem no Antigo Testamento, onde houve muito mais milagres, muito mais sinais, se ouvira dizer que abrira-se os olhos de um cego de nascença. Jesus curou outros cegos, mas esse aqui, segundo o texto, ele nasceu cego, e que, pelo que o texto nos informa, ele era um mendigo conhecido na cidade. Era muito comum alguém que tinha uma enfermidade física, um problema como ser cego ou mudo, ou qualquer outro tipo de enfermidade, um aleijado, que ele virasse mendigo nessa sociedade. Até porque pela religião ele não poderia se aproximar nem do templo, que ele era considerado uma pessoa impura. Então geralmente essas pessoas, elas viravam mendigos, pedintes na sociedade em que elas viviam. E o texto começa mostrando que há uma cultura judaica aqui muito forte. Que cultura? Do verso 1 ao verso de número 5, olhe para mim, por favor. O texto vai dizer que há uma crença que os judeus, inclusive os discípulos, têm isso dentro deles, eles acreditam nisso, eles estão tomando posse disso, que o pecado, ele tem consciência. Eles perguntam para Jesus: Senhor, quem foi que pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? Por quê? Porque na cultura judaica, os judeus, alguns rabinos acreditavam que a criança, ela pecava desde o ventre da mãe. Desde o ventre da sua mãe, essas crianças já começavam a pecar. E era muito comum, tanto que você vai ver isso nos escritos do profeta Ezequiel, que há sentenças dos pecados dos pais que os filhos vão sofrer. E os discípulos têm isso como crença, eles têm isso como verdade na teologia deles. E eles vão perguntar para Jesus: Mestre, quem foi que pecou? Ele ou seus pais, no verso de número 3, para que ele nascesse assim? A resposta de Jesus é simples e sucinta. Ele responde: olha, não pecou nem ele, nem seus pais, mas ele nasceu assim para que as obras de Deus fossem manifestadas na vida dele. Essa é a palavra do Senhor. Jesus vem mostrando então que o propósito dele, ele vai dizer no verso 5, 4, que é eu fazer a obra do meu pai enquanto é dia. Depois que chegar a noite não vai dar mais para fazer. Só que esse cego, ele chama atenção. Eu não sei se foi proposital, mas eu chego a pensar quando eu estudo o texto, que esse cuspe na terra, que essa saliva, ela foi proposital, Joel. Por quê? Porque se Jesus só cura o cego, ele fala assim, vê, e o cego vê, os fariseus não poderiam negar o sinal. Só que quando ele faz o lodo e cospe, e faz lá o lodo e põe no olho do cego e fala, vai te lavar no tanque de Siloé, ele tá fazendo uma bronca entre as duas escolas de interpretação bíblica judaica. Como, pastor? Ele está criando um conflito entre Hilel e Shammai. Como assim? Me explique. Hilel dizia que o lodo era trabalho. Quando Jesus fez o lodo, ele estava quebrando a lei de Moisés, porque não podia trabalhar no sábado. Olha só, irmão, eles aperfeiçoaram tanto o sábado, que chegou nesse nível, de não poder fazer um lodo para curar o olho de um cego que ele trabalhou. E os da escola de Hilel diziam assim, ele não pode ser profeta, porque nenhum profeta de Deus vai quebrar a lei de Deus. Só que essa lei não é de Deus, o sábado é de Deus, mas o sábado aperfeiçoado é do Sinédrio. Só que Shammai pensava diferente. Só fala se você dá glória. Shammai pensava dessa forma. Que forma, pastor? Shammai não podia negar um sinal.
Enquanto o Hilel estava preocupado em dizer que Cristo trabalhou, Shammai estava dizendo assim: não tem como ele não ser um profeta de Deus, porque esse sinal que ele está fazendo, só um enviado de Deus verdadeiramente pode fazer. É interessante, irmão, que o milagre, ele é impactante, e com certeza ele vai chamar a atenção. Se você ler todo o capítulo de número 9 depois na sua casa, ou até onde vai a narrativa, que é até o versículo de número 34, ou melhor, até o versículo de número 41, você vai observar que o milagre chama muita atenção. Se ele era pedinte, porque, olhe para mim, pela palavra dos pais, Paulo, ele já tem mais de 13 anos, porque na cultura judaica, Joel, provavelmente ele já era um senhor, um homem, entre a faixa etária de 20 e 30 anos. Eu posso te assegurar que ele tinha mais de 13 anos, porque os pais vão dizer assim: olha, ele já responde por si mesmo. E o próprio João vai dizer que os pais falaram isso, a gente vai já ver isso aqui, porque eles estavam com medo de perder o seu lugar na sinagoga. Só que esse milagre chamou a atenção. Imagine, você mora aqui no 40 horas, e você passa todo canto aí, todo o tempo ali naquele bequinho ali, e tem um mendigo que fica lá cego pedindo esmola. De repente tu passa lá e tu acostumou a tua vida toda, desde criança, a ver aquele garoto lá, e aquele rapaz já se tornou um homem, se tornou um jovem, um homem. De repente tu passa lá e o homem está bom. Tanto que o texto, as pessoas vão dizer no versículo de número 8, ó: então os vizinhos, o que dantes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam: é ele? Olha só, irmão, porque ficaram impactados, conheciam o homem como um cego e como um mendigo. Quando viram a situação dele agora como vendo, aí começaram a perguntar: é ele? Outros diziam: não, se parece com ele. É interessante que o texto diz que ele mesmo se mete e fala assim: ei, sou eu. Sou eu. Imagine você que recebeu um milagre desse nível, um milagre dessa. Tem algumas pessoas que vão dizer que o lodo é por causa que ele tinha uma doença, que ele não tinha o globo ocular, viu? Ele não tinha essa parte branca dos olhos, e como o homem é feito do pó, Cristo foi num pedaço que faltava. Essa era para dar um glória melhor, mas tudo bem. E Cristo foi num pedaço do barro que faltava e colocou lá, beleza. Só que, olha que coisa, esse milagre impactou, tanto que se você ler João 10, João 11, até o capítulo de número 12, quando ele vai à casa de Betânia, depois de ressuscitar Lázaro, no 12, ainda estão falando desse milagre no capítulo 12, dizendo assim, ó: não poderia esse que abriu os olhos do cego ressuscitar Lázaro? Ou seja, esse milagre aqui foi um estopim para levar Cristo para a cruz. Na verdade, em João não tem milagre, em João tem sinal. Esse sinal aqui foi um estopim para levar Cristo para a cruz. Então pegaram o cego, versículo, leia comigo por favor, o versículo de número 6. Vamos ser bem breve. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito o lodo com a saliva, aplicou os olhos do cego. Irmão, presta atenção. Cristo não poderia dizer para o cego: vê. E os secretistas vão usar isso aqui para fazer a campanha do barro ungido, né? Vão fazer a campanha do barro ungido com esse negócio aqui. Cristo poderia ou não poderia dizer para o cego: vê? Sim ou não? Mas ele faz de propósito. Por quê? Porque Cristo tem um propósito em tudo isso aqui. Leia. E tendo feito com a saliva, aplicou os olhos do cego, dizendo: vai e lava-te num tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E foi, e lavou-se, e voltou vendo. Irmão, pelo amor de Deus, isso é um milagre forte aqui. Verso 8. Então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam: não é esse o que estava sentado pedindo esmola? 9. Uns diziam: é ele. Outros: não, se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Oh glória. 10. Perguntaram: como te foram abertos os olhos? Olha a resposta dele, irmão. Isso, pode ler da glória. Que texto lindo, né? Lembra que nunca em toda a história de Israel alguém abriu os olhos de um cego de... Como te abriram os olhos? Ele responde: o homem chamado Jesus. Irmão, isso no mínimo, era para ser uma manifestação de glória muito grande. Por quê? Porque tem todas as evidências que Cristo é um profeta da era por vir.
Porque esse sinal de um cego ver não acontece na era presente, mas acontece quando o Messias está presente. Então isso no mínimo era para os fariseus vibrarem. Só que a religião estava tão maior, irmão, olha que coisa terrível isso que eu vou falar para você. Cristo, Deus, entre aspas, ele trabalhava aqui dentro do legalismo dos fariseus. Ou seja, só era milagre o que eles queriam, só era sinal o que eles queriam, só era Deus se eles falassem que era Deus. Porque eles eram homens respeitados. Tanto que pegaram um cego para tirar a prova dos 9. Foi Jesus, então bora lá para os fariseus, para ver verdadeiramente se esse milagre aí é de Deus. E levaram ele para os fariseus. Então vamos ver o que aconteceu. Versículo de número 11. Respondeu, foi um homem chamado Jesus. 12. Disseram, onde é que está ele? Não sei. Aí a partir do verso de número 13, os fariseus vão interrogar o cego. Presta atenção nisso. Verso 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que lhes respondeu, aplicou dos meus olhos o lodo, lavei-me e estou vendo. Simples assim. Olhe para o seu irmão aí, está quase dormindo. Olhe para ele e fale assim, esse é o teu Jesus. Presta atenção. Quando eles souberam que o milagre foi feito no dia de sábado, isso superou a fé deles. Porque é mais fácil eu crer que um homem que vem de Deus, que o homem que abriu os olhos de um cego de nascença veio de Deus, do que um homem que abriu os olhos de um cego é um pecador porque ele curou no sábado. Quando eles viram que o milagre aconteceu e o homem estava vendo, meu Deus, só que quando eles falaram, olha, foi sábado, aí Deus não pode usar um profeta num dia de sábado. Olha que nível chegou a religiosidade desse povo. Irmão, só o simples fato de Jesus descer, fazer o lodo, cuspir, fazer o lodo e fazer assim, pá, lava-te lá no tanque, trabalhou. Vocês já pararam para pensar no tanto de sofrimento que um homem mendigo desse tinha, e que agora pela misericórdia de Deus, segundo as palavras do próprio Cristo, ele não foi pecado do Pai nem dele, mas era um propósito de Deus para que as obras de Deus fossem manifestadas na vida dele, era no mínimo, porque irmão, presta atenção, quem é crente de verdade, quando alguém recebe um milagre da parte do Senhor, ele se alegra. Ele se alegra. Por quê? Porque quem vai estar na evidência não é o nome de quem recebeu o milagre, mas é o nome de quem fez o milagre. Agora preste atenção nisso aqui. Versículo de número 16, acompanhe. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Aí olha como vai dar o conflito. No mesmo versículo vai dizer, mas espera aí, como é que um homem que não é de Deus? Olha só, Hilel e Shammai brigando. Aqui no fariseu, presta atenção, no Sinédrio tem fariseu, saduceu e escriba. Dentro deles, 71 pessoas por aí, tem da faculdade de Hilel e tem do pensamento de Shammai. Uns acreditavam no seguinte, olha como é o diabo. Eles criaram uma lei que eles caíram nela mesmo. A própria lei que eles criaram do sábado colocou eles como réu. Por quê? Porque Cristo, Deus lá no mandamento, não falou isso. Isso eles aperfeiçoaram. Ou seja, eles criaram situações, eles melhoraram a lei de Deus. Irmão, preste atenção comigo no que eu estou pregando. O cego está vendo. Um homem que passou a vida toda mendigando, alcançou um sinal extraordinário. E os caras estão preocupados que foi num dia de sábado. Só que Cristo, aí vai rolar um pânico. Como assim? Porque tem gente que, irmão, conta fato, não há argumento. Olha, esses caras que são bons de Bíblia vão pegar uma surra de um novo convertido e tu já vai ver. Um novo convertido que acabou de pegar um milagre vai dar uma surra de teologia nesses caras daqui a pouquinho que tu vai ficar impactado. Versículo de número 16, lê de novo, ó. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, Hilel, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tantos sinais? Shammai.
fariseus estavam em choque. Uns falavam, não, ele é pecador, curou no sábado. A gente criou essa lei aqui, não pode ultrapassar ela. Deus não vai mandar um profeta que vai jogar a lei dele por baixo. Mas outros diziam assim, não tem como. Nunca na história um cego abriu o olho assim. Como é que esse homem é pecador e abriu os olhos desse cego? Só que tem um porém. Os próprios judeus ensinavam que Deus não ouve pecador. Olha como eles estão caindo na teologia deles. Ele falava assim, Felipe, Deus não ouve pecadores. Então se Cristo é pecador, não tem como Deus ouvir ele, porque ele é pecador. Mas o cego, só que o cego está vendo. E pecador não ora e Deus abre o olho de cego. Aí eles vão para cima. Olhe para mim, como eles já estão brigando entre eles mesmos, aí eles vão para cima do cego. Versículo de número 17, ó. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que ele é profeta? Já indagando, ó. Tu diz que ele é profeta, ceguinho? Na verdade é ex-cego, né? Tu diz que é profeta? Amém? Aí olha a resposta dele, versículo de número 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. Presta atenção. Quando eles chegaram com o cego, eles já foram com perguntas retóricas. Tipo assim, lá na frente, olhe para mim, eles vão dizer assim, dá glória a Deus. Eles já foram falando assim, ó, tu sabe que esse homem não é profeta. Tu sabe que ele não vem de Deus, porque ele cura no sábado. O que tu acha? Ele é profeta? Olha só a pergunta deles. Ou seja, eles já vinham querendo que o cego falasse que ele não era profeta. Só que o cara, irmão, ele está impactado. Porque, olha a resposta do cego para eles. Se ele é profeta, eu não sei. Só sei que eu era cego. Olha essa palavra, irmão. O cara está dando um show. Se ele é profeta, eu não sei. Porque tipo assim, para ser profeta tem que passar no crivo fariseu. Agora de uma coisa eu sei. Aí eles foram com o pai. Olha, é verdade que esse aí, estão dizendo que abriram os olhos, que tem um tal profeta que vem da Galileia, que da Galileia não pode vir coisa boa. De lá não vem profeta, de lá não tem raiz histórica boa de lá. Estão dizendo que ele abriu os olhos do teu filho. Ele diz assim, olha, que ele é nosso filho, nós sabemos. Que ele era cego também, nós comprovamos. Viu? Ou seja, estão testemunhando. Só que quando chega no ponto, eles falam assim, agora pergunte para ele quem foi, porque ele já é de maior. Aí o João diz, eles falaram isso porque não queriam perder o lugar na sinagoga. Olhe para mim. E foram de novo atrás do cego. Foram a primeira vez com o cego já deu na perna. Foram com os pais, não conseguiram o que queriam. Vamos ler. Versículo de número 21. Versículo de número 24. Quem encontrou, diga amém. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, olha aí, ó, dá glória a Deus. Olha só, irmão, nós sabemos que esse homem é pecador. Olha só esses infelizes. Eles sabiam que pecador não abria olho de cego, mas eles já chegaram dizendo, nós sabemos que esse homem é pecador. Continua lendo o texto comigo. E ele retrucou, lei da glória, irmão, pelo amor de Deus. Deixa a Bíblia pregar para ti. E ele retrucou, ó, se é pecador não sei, uma coisa sei, versículo 25, eu era e agora. Aí ele perguntou, e como ele fez isso? Como em abrir os cegos? Ele falou, ó, já disse para vocês. Vocês querem ouvir de novo? Vou contar de novo a história. Lá vai o cego, vou contar de novo. Você quer ouvir de novo? Vou contar de novo. Eu estava aqui, eu mendicava, eu vivia no sofrimento, a minha vida era só tristeza. De repente veio esse homem. Imagine esse homem na sinagoga contando testemunho, irmão. Vamos ouvir irmão seguindo com testemunho. Quero ouvir de novo, tá? Eu estava por aqui, de repente veio o homem. Leia lá, ó. Querem ouvir outra vez? Porventura querer vós também. Olha, o cego já vai pregar, ó. Vocês querem se tornar discípulo dele também? Leia o verso de número 27. E ele lhe respondeu, já vou-lo disse, e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Aí olha,
Um cego falando. Se fosse pregador de renome, eles aceitavam, mas era um cego. Fica tu sendo discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Por quê? Porque na cabeça dele, quem deu a lei para Moisés, quem recebeu a lei de Deus foi Moisés. Se eles soubessem que quem deu a lei para eles foi o próprio que curou o cego, eles queriam ser discípulos daquele que curou o cego. Olha, versículo 28. Então injuriaram. Essa palavra injuriaram no grego é a palavra loiderel, que significa insultar. Estavam xingando o cego. Disseram assim, ó. Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele é tu, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. Olha o pregador cego, verso 30. É estranho vocês saberem de onde ele é. Olhe para mim, irmão. Olhe para mim, por favor, todos. Falaram para o cego assim, ó. Discípulo dele é tu. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse homem, nós não sabemos nem de onde ele é. O cego falou: é estranho isso. Versículo 30, lê. Ó, respondeu-lhe: nisto é estranho que vós não saibais de onde ele é. Contudo, esse estranho porque na Bíblia tem testemunho de profeta que fez milagre. Agora de estranho não tem. Glória. Por quê, pastor? Porque Cristo não era estranho. Cristo era profeta. Não profeta, ele era o profeta. Amém ou não amém? Continua. O cego vai dar um show neles, ó. Ignoraram o sinal. Irmão, só o Messias ou um profeta vindo de Deus poderia realizar tão tamanho sinal. Nunca. João é enfático em toda a história de Israel. Ouvira-se dizer, nem no tempo do Antigo Testamento, onde aconteceram os maiores sinais da terra, um cego de nascença não abrir os olhos. Agora um estranho vem lá da Galileia e abre os olhos dele. Versículo de número 31, ó. Olha só. Sabemos que Deus não atende pecado. O cego vai pegar eles na mesma teologia. Vai, versículo 31, para te dando glória. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, este ele atende. Desde que há no mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. 33, lá vai. Se esse homem não fosse de Deus, não é vocês que falam, fariseus, que Deus não atende pecadores? Eu nunca vi pecador orar e Deus levantar. Só que eu era cego, e esse homem, se não fosse de Deus, esse sinal que foi feito não poderia ter sido feito. E ainda não acabou. Lá vai, versículo de número 34. Mas eles retrucaram. Rapaz, era o próprio Deus fechando o coração. Não tem como uma pregação dessa o cara não se converter, meu irmão. Não tem como um camarada não se converter com a pregação de um cego desse. Além de ele pregar, ainda o cara ainda fala na prática. Já pensou? Meu Jesus, versículo de número 34. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E o expulsaram. Expulsaram da sinagoga. Da sinagoga dos judeus. Porque o dono da sinagoga foi atrás dele depois. Como assim, pastor? Versículo de número 35. Ouvindo Jesus que tinha expulsado, encontrando e perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Olha essa palavra, verso 37, para te dar glória. E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou nele: creio, Senhor, e o adorou. E sabe o que é interessante? Que tem dois Senhor aqui, ó. 36, leia comigo o verso 36. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Só que essa palavra Senhor aqui no versículo de número 36, olha para mim, é um Senhor normal. É como se eu estivesse falando com alguém maior, mais velho do que eu, e eu dissesse: sim, Senhor. Só que o Senhor do verso 38 é Kyrios.
olhe para mim, está na Bíblia. Tanto que se tu ler depois do 38, o que é que ele faz depois que ele fala Senhor no 38? Ele faz o quê? Ele é judeu, irmão. 36 ele fala, sim, Senhor. Olha só, Jesus chega, 36, vamos lá com calma. 36, e ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que nele eu creia? Irmão, imagine o próprio Messias tete a tete com esse homem. Versículo 37, Caio, olha esse texto. Jesus lhe disse: já o tens? Já o tens? Lembre que ele era cego. Eu posso imaginar, eu não sei, eu posso fazer uma ilustração. Eu posso imaginar que o coração desse homem começou a palpitar. Ele começou a suar frio. Tanto que no verso de número 38, olha esse texto. Então afirmou ele: Kyrios. Eu não entendi, pastor. Kyrios no Novo Testamento significa Yahvé no Antigo. Quando ele fala Kyrios no grego, ele está dizendo Deus. Eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que não veem se tornem cegos. Sabe o que é a coisa mais linda? É que os fariseus viam e era cego, e o cego era cego e via. Pegou. Sabe o que é mais lindo? Que esse cego era nós. Você não entendeu. Antes dele falar no capítulo 8, ele disse: eu sou a luz do... Quando João narra o milagre, não é para te sair por aí fazendo campanha de milagre. O milagre é pedagógico. Ele está dizendo para todos os crentes espirituais: vocês eram cegos, mas a luz passou na frente de vocês. Eu sou a luz do mundo. Por isso que eu acho lindo. É uma pregação para o novo convertido. Pastor, não sei pregar, não sei sistemática, ainda não entendo de hermenêutica. O grego e o hebraico está longe. Você já tem uma pregação. Como? Chega com um novo convertido, com um ímpio, com alguém que está precisando de Jesus e fala assim: olha, eu era cego, agora eu vejo. Presta atenção para mim. As pessoas pensam assim: Cristo vai voltar em juízo. Sim, mas esse juízo que vem agora é aquele total, da ira de Deus, certo? Por quê? Porque a vinda de Cristo, a estadia dele aqui em pessoa já era juízo. Como assim? Olha a palavra que ele dá para o cego: eu vim para que os que não veem, vejam, e os que veem, não vejam. Ele está dizendo para o cego: tu é eleito, eu te salvo. Eles são reprovados. Eu vim para salvar os meus e para condenar os que não são meus. Ou seja, a estadia dele aqui já era juízo. Você consegue compreender isso? Imagine, o discípulo de Jesus ainda tinha na raiz, eu termino aqui, o ensinamento de Jó. O judeu tinha muito isso com ele. E até hoje alguns ainda têm. O que, pastor? Assimilar ou atribuir algum tipo de... Quando o cara está passando por prova, por tipo de provação, por doença, ele logo fala assim: olha, esse aí está em pecado. E se for o tratar de Deus? Eu que o diga. E se for o tratar de Deus, irmão? O camarada vê o irmão na prova: olha, esse aí não está bem com Deus. Discípulo de Jó. E o discípulo vem com essa cultura. Quando olha aquele homem mendigando, eles pensavam que era mais um. Existe, claro, pessoas que estão na prova por consequências do seu pecado. Isso é inevitável, sim ou não? Mas quando eles falaram assim: Senhor, quem pecou? Tipo assim, não, olhe para mim. O Messias está aqui. Eles poderiam ter pensado: nós somos os escolhidos, 12. E olharam para aquele mendigo e se compadeceram, dizendo assim: Senhor, e esse lascado aí? Quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Olha a resposta do Messias:
nem ele, nem seus, quebrou tudo que eles aprenderam na escola de Hilel. Tipo assim, se alguém tivesse uma Bíblia lá, ele abria no livro do profeta. Mas peraí, Senhor, o profeta, nem ele, nem seus pais, mas ele nasceu assim. Levante a sua mão direita. Isso que você está passando é para o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Levante a sua mão e receba essa profecia vinda do céu para você nessa noite. Isso que você está passando não é para a tua morte, não é para o teu fim, não é para a tua vergonha, mas é para o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Se você crê, toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Você aí na internet, não é para o teu fim, não é para você ser envergonhado, mas é para o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Amém? A palma mais bonita que você puder bater para ele. Oh, glória a Jesus. Amém. Pode encerrar aqui, Jeremias. Glória a Jesus.